Olá pessoal, tudo bem? Como vocês podem perceber, no vídeo anterior, o nosso colega Cássio falou sobre o papel de cada elemento dentro do processo de comunicação. Eu irei falar um pouco sobre ruídos ou interferências nesse processo. Bem, de acordo com o Pinheiro, do nosso material didático, ele considera ruídos de comunicação como qualquer alteração na mensagem original. Palestrantes como Veloso consideram que ruídos na comunicação seja qualquer elemento que interfira no processo de transmissão de uma mensagem de um emissor para um receptor. Ou ele ainda diz que é quando existe uma interferência que vai atrapalhar a sua comunicação. Nesse sentido, eu posso, de uma forma sucinta, dizer que ruídos de comunicação é quando você fala e não é entendido. Por exemplo, quando você fala com um tom de voz mais elevado, ou você fala com esse tom de voz um pouco muito baixo e a pessoa do outro lado, ou seja, o seu receptor, ele não consegue decifrar 100% da sua mensagem. Ruído de comunicação, eu ainda posso dizer que é quando você emite a mensagem e ela simplesmente vai para lugares diferentes e não acerta o alvo específico, que é quem? O receptor. Ou seja, ela se perde no meio do caminho ou chega a esse receptor de forma deturpada. Por exemplo, nas empresas, nós podemos citar como ruídos de comunicação os boatos, os cochichos, o disse, não me disse, e a tal famosa da rádio peão, certo? Alguns autores também vão classificar esses ruídos de acordo com algumas interferências, certo? Que Avenato mesmo ele propõe 3 tipos de interferências: as físicas, as pessoais e as semânticas. As físicas, elas estão relacionadas àquelas interferências que ocorrem com sons presentes em determinados lugares. Por exemplo, barulhos de construções, um trânsito muito intenso ou o som automotivo muito alto. Vamos exemplificar dentro de uma empresa, certo? Digamos que um gestor de determinada empresa vá tentar um processo de negociação com um funcionário, ok? E aí eles encontram-se numa sala apropriada para isso, certo? Nessa sala tem uma janela que encontra-se aberta. Nesse processo de comunicação entre ambos, vamos supor que acaba passando um carro no ambiente externo, ou seja, lá fora, certo? Com um som muito alto. E esse som, de uma certa forma, vai interferir nesse processo de comunicação desses dois dentro dessa sala de reunião. Ok? Ou seja, esse ruído que vem de fora, ele pode prejudicar essa comunicação, fazendo com que o receptor não receba a mensagem, né, do patrão de forma correta. Com relação à interferência semântica, eu posso caracterizá-la como sinais ou gestos que a gente realiza no processo de comunicação e que às vezes podem ser interpretados de formas não apropriadas, ok? São os gestos corporais, porque nós já sabemos, né, que o corpo por si só ele se expressa, é a tal da linguagem não formal, certo? A linguagem não formal, que é aquela que a gente utiliza dos corpos através de gestos, de sinais para se comunicar, certo? E que de uma certa forma acaba passando uma mensagem. Ainda exemplo da interferência semântica, por exemplo, quando a gente ouve algo com um significado diferente. Um exemplo prático. Médicos, a gente vê isso muito, a gente pode exemplificar isso de uma forma muito clara através do modelo médico-paciente. Quando o médico ele utiliza uma linguagem muito técnica com um paciente, por exemplo, que não tem um grau de instrução a nível que aquele médico está falando, ele vai ter dificuldade em entender o que o médico está falando para ele. Por exemplo, quando o médico tenta explicar para ele o procedimento, como é o desenvolver daquela receita médica, qual é o medicamento que ele vai tomar, qual o horário que ele vai tomar, qual a posologia, a quantidade, de quanto em quanto tempo. Então, se o médico, no momento que ele está explicando esta receita
para o paciente e ele utiliza de termos técnicos, dificilmente esse paciente vai entender o procedimento dessa receita e, consequentemente, ele vai realizar ou não de forma inadequada o uso dessa receita. Então, para que essa comunicação ela não seja embasada em ruídos ou interferências, então é necessário que esse médico ele adeque a linguagem dele à realidade do paciente dele, porque senão aí a comunicação ela não vai acontecer de forma sistemática, ou seja, de forma correta, ok? Isso é um exemplo de interferência sistemática. Com relação às interferências pessoais que a Venato destaca, a gente pode separar elas em psicológicas e também fisiológicas. Fisiológica, por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, ou dores provenientes de alguma outra doença, certo? E isso pode afetar tanto o emissor como o receptor. Em qual sentido? Por exemplo, voltando para o exemplo do gestor e do funcionário que estão na sala de reunião, tentando estão no processo de comunicação, tentando resolver alguma situação, certo? Tentando fazer alguma negociação. Ok, digamos que o patrão, naquele momento, ele está sofrendo de uma forte enxaqueca. Aquela enxaqueca, ela pode interferir na mensagem que ele deseja passar para o emissor, para o receptor dele, que é quem? O funcionário dele. Ou vice-versa. Ou o receptor não está num bom dia, está com muitas dores de cabeça ou dores no corpo, e simplesmente esses aspectos físicos podem interferir no modo como ele vai receber a mensagem pelo patrão dele, certo? Com relação às interferências, né, psicológicas, elas estão relacionadas quando o indivíduo está tentando dar atenção àquela informação que ele está recebendo, só que ele deixa a mente dele vagar em outros assuntos. Voltando mais uma vez ao nosso exemplo. É o famoso, a cabeça tá lá na lua. Tô aqui fisicamente, mas eu não consigo manter interesse na conversa que está vindo, ou no assunto que está vindo, na mensagem que está vindo, e minha cabeça tá lá longe, pensando, por exemplo, num problema lá em casa, que eu tô cheio de problemas pessoais, e isso de uma certa forma tá interferindo aqui nesse momento, certo? Então, esse é um exemplo de interferências psicológicas, que é quando o indivíduo ele não consegue, de uma certa maneira, prestar atenção no que o emissor está dizendo para ele, está comunicando, está dialogando, está tentando passar para ele no processo de comunicação. E nós sabemos que para que uma mensagem ela seja enviada do emissor para o receptor de forma eficaz e eficiente, e que ela chegue corretamente, é necessário que não haja ruídos, é necessário que não haja interferências para que ela seja recebida pelo receptor, decodificada e reenviada para o seu emissor novamente. E só assim o emissor ele vai ter a plena certeza de que a mensagem que ele gostaria de ter passado fluiu lindamente, certo? Da forma como ela deveria ser. Ou seja, fazendo isso, evitando os ruídos e essas interferências no processo de comunicação, vai haver bens para a instituição, para os trabalhadores, para todos de uma forma em geral, para a organização em geral, certo? E agora, a seguir, no próximo vídeo, a nossa colega Wilma, ela vai demonstrar exemplos, né, de como, como más comunicações, né, mal sucedidas, elas podem afetar no desenvolvimento pessoal, profissional e dentro da organização como um todo, certo? Então fiquem com ela. Tchau, tchau, até mais.